a gente acha que essas metodologias ativas não tiveram influência de pensadores como, por exemplo, esses que a gente traz, né? Que é algo mais atual. Mas, realmente, essa educação centrada no educando, ela já vem de muito tempo. Então, embora ainda a gente tenha, hoje em dia, como eu falei, mais de 80% dos professores com aula expositiva, em que tu não traz o teu educando para participar da educação dele, né? Isso já era algo pensado tanto pelo Paulo Freire quanto pelo Vygotsky, muito dessa parte da importância da interação social, né, para a construção do sujeito, e trazendo também o Piaget como esses pensadores conhecidos mundialmente, né? E principalmente o Piaget nessa parte do desenvolvimento humano. Então, o Piaget, ele tem acho que vocês já devem ter visto a teoria do Piaget, né? Que traz lá todos os estágios do desenvolvimento. Então, trazendo, então, para essas abordagens que a gente havia falado antes, tanto Paulo Freire quanto Vygotsky, eles já atuam mais nessa parte da abordagem sociocultural, e o Piaget mais nessa parte da abordagem cognitivista. Eles têm algumas diferenças, mas ambas trabalham a sua metodologia focada no sujeito como ativo no seu processo de aprendizagem. Pode continuar. Eu não sei se alguém quer ler algumas citações, eu acho bem bacana, se alguém quiser ler as citações, assim. Tem alguma Posso ler? Pode ser. Ou tu fala alguém fora do... Não, que não seria que eu fosse o nosso grupo, porque eu quero que as pessoas também falem, conversem, dialoguem. Eu acho que muitas dessas frases o pessoal já conhece, né? Esse pensamento do Paulo Freire, que é exatamente indo contra aquele ensino tradicional, entendendo que a escola não é transmissora de conhecimento. O Paulo Freire fala muito sobre educação bancária, né? Com aquela ideia de que o professor ele vai depositar o conhecimento em cima do estudante. E o estudante seria o banco, né, que nem a gente faz, a gente deposita o nosso dinheiro, seria depositar o nosso conhecimento. E é isso que o ensino tradicional, a aula expositiva, ela gera uma falsa impressão de aprendizado, porque a gente vê, por exemplo, um monte de slide, ou um quadro cheio de coisas, mas se a gente não está interagindo com aquilo, sabe, a gente não está colocando nada em prática, a gente não está ensinando, a gente não está pesquisando, dialogando, interagindo, a gente tem essa falsa impressão de que a gente aprendeu muito, quando, na verdade, no ensino tradicional, de 100%, nós lembramos apenas 40% e conseguimos explicar e colocar em prática menos de 10%. Então, assim, são números bem baixos, né? Se a gente for pensar no ensino totalmente tradicional. E Paulo Freire fala muito sobre essa docência associada à discência, né? Esse ensino horizontal. Então, por isso que a gente trouxe eles, né? Que provavelmente vocês já devem conhecer, né, as ideias por conta do livro da Pedagogia da Autonomia, e é exatamente isso, né? Colocar o sujeito como autônomo. Então, a educação ela vai sendo importante na formação integral do sujeito, porque tu vai preparar ele para o mundo exterior. E aqui no mundo exterior tem diversidade de opiniões, tem trabalhar o coletivo, tem trabalhar o social. Então, a escola atua fazendo com que esse estudante seja crítico, seja pensativo, e tendo criticidade, dando os instrumentos para ele pensar, ele vai conseguir se desenvolver enquanto discente. E o docente, ele vai ser o mediador ou facilitador desse conhecimento. Aí eu não sei se as gurias quiserem complementar alguma coisa, ou se alguém quiser falar também, porque o Vygotsky e o Piaget são nomes assim clássicos da psicologia da educação, né? Então, acho que já é bem do nosso entendimento, né? Eles são bem importantes nessa parte da educação, principalmente por essa interação social, como o Freire, o Vygotsky também tem esse pensamento, né? E o Piaget já é mais essa parte do desenvolvimento humano. Então, como eu havia falado, tem a teoria do Piaget, que além de ter todo esse aporte social,
Piaget, ele fez muitos estudos na parte do desenvolvimento humano, então ele entende que nem sempre nós estamos todos os alunos, né, ou todos os educandos, aluno não é legal falar, porque é um ser sem luz, mas todos os estudantes, eles seriam, então, eles teriam estágios de desenvolvimento diferente. Então, tem até a caixa do Piaget, né, em que a gente consegue ver qual estágio de desenvolvimento do estudante para a gente conseguir, então, fazer uma melhor abordagem enquanto professor. Eu não sei se vocês quiserem complementar mais alguma coisa. A professora Ana quer falar, prof. Ana. William, não, eu só queria te dizer uma coisa. Por muito tempo eu usei, não falei aluno e aluna, porque dizia que era sem luz. É não, e luna, luz, né? Mas eu descobri que não é isso, não é a minha raiz. Então, aluno é que tem um mestre, tem uma outra. Procura aí no Google. Que você eu vou procurar mesmo. Não se preocupe não com sabia. isso. Pode usar sem medo, tá? Eu também, por muito tempo, evitava, mas aí depois eu descobri. Eu só queria colocar nesses que vocês colocaram, né? O Freinet. O Freinet é da mesma época do início do século XX, né? De Vygotsky, de Piaget. A mesma época, foi depois da guerra, que eu acho que eu falei dele, né? Eu tenho uma paixão por Freinet, uma paixão contida. Mas o Freinet, por exemplo, ele era contrário a Montessori. A Montessori é famosa, né? Que fez aquela caixa que você enfia a mão e descobre as coisas, porque ele dizia que a Montessori ela era uma pedagoga para a classe alta, que realmente o material que ela usava era um material caro. E eles não, né? O Freinet, ele já era da mesma época, mas ele trabalhava também com os alunos, tinham os cantos, então ele trabalhava no campo, então tinha as crianças que ficavam no canto da educação ambiental, vamos dizer, o outro da matemática, e aí trabalhava com esses alunos, eles olhavam como eram crianças que eram órfãos de pais da guerra, que morreram na guerra, a grande maioria não tinha pai e mãe, então ele trabalhava com essas crianças empobrecidas pela guerra, na França, né? E ele tinha uma característica assim de trabalhar com os diferentes e de trabalhar com protagonismo também. Então, tanto que o Paulo Freire disse uma vez que ele não conheceu o Freinet, ele conheceu muito tarde, mas que se ele conhecesse o Freinet, ele ia seguir o Freinet. Então, se vocês quiserem procurar sobre o Freinet, eu escrevo aí como é o nome dele, é bem interessante também. E sobre aluno, pesquisem isso, que eu já descobri que não é tão feio falar assim, tá? Eu aprendi exatamente isso, né? Que aluno era ser sem luz. E eu não vou utilizar isso. Eu gostei de ouvir, porque às vezes quando eu vou escrever alguma coisa, parece que eu tenho dificuldade de não escrever a palavra aluno, mas agora estou me sentindo melhor. Porque a gente se coisa. Eu só queria falar outra coisa, eu acho que é legal essas metodologias ativas e esses teóricos que você trouxe. A questão eu escrevi aqui, né? Do mundo do horizontal provoca a aprendizagem e o vertical. Em contraponto, não estava escrito, mas em contraponto não provoca, né? Eu não sei se eu já contei a história de uma escola que eu trabalhava totalmente construtivista, né? E aí tinha uma turma que não aprendia a ler, não aprendia, eles já tinham 11, 12 anos, não eram alfabetizados, e uma professora falou, não, eu vou ensinar eles, muito construtivista, contando uma história real do que aconteceu e que eu vi, né? E aí uma professora mais velhinha pegou e falou assim, porque ela estava desesperada, ela tentava de tudo, todos os protagonismos que existiam no mundo. E aí uma professora falou assim, olha, usa tal cartilha. Eu sempre falei pataleca, mas me disseram que não é, que é um livro, que eu estou enganada. Pode ser, né? A idade faz a gente perder um pouco a memória.
Mas, de qualquer forma, que eu lembrava era a pataleca, a cartilha, mas outro dia que eu falei isso, um colega disse, não tem cartilha pataleca, então não tem. Pode ser a Caminho Suave, que é a que eu aprendi. Que é aquela, vovô viu a uva, que o Paulo Freire fala. E essas crianças aprenderam a ler e escrever, usando a cartilha. E a coordenadora não queria dar a cartilha para eles, porque era contra a cartilha, ela fazia xerox de uns livros da cartilha e entregava. Quando essas crianças organizaram o pensamento delas dessa forma da cartilha, aí a professora voltou para a educação emancipadora, inclusive estou falando da época que o Paulo Freire era secretário de educação do município de São Paulo. E aí essas crianças conseguiram desenvolver. Então, é bom a gente não dizer assim, é meio yang e yin, é mais yang e yin do que contraposição. Tá? Eu aprendi com isso para a gente não ter que ficar achando, não, isso não é bom, isso é bom. Não vamos classificar assim. Às vezes precisa ter esse yang e yin. Quer dizer, essa organização da cartilha fez essas crianças aprenderem. Elas não aprenderam antes com cartilha, não aprenderam depois com a educação emancipadora e educação popular emancipadora, mas depois com o esforço dessa professora, que era completamente contra a cartilha, essa professora falou, eles organizaram o pensamento de uma forma que aprenderam a ler e escrever. Então, só para dizer assim, não que, né, eu entendo as metodologias ativas e tal, mas às vezes não dá, né? Afilhado, tá vendo? Catiúcia achou já que é o afilhado, porque assim, você... tem o mestre, tem aquele que ele cuida, que é o aluno, não é sem luz. Muito bem, Catiúcia, é esse mesmo, é afilhado. Posso dar uma contribuição também? Eu estava escutando vocês, né, e pela minha experiência, eu acho que não existe esses dois extremos, pelo menos assim, nos últimos tempos que eu tenho me envolvido com a sala de aula. É como a Ana Laura diz, eu acho que dois extremos, o tradicional e a outro tipo de educação mais que traz mais a questão, que faz o aluno pensar. Depende muito, né? E eu acho que existe um esforço muito grande da maioria dos profissionais em educação para existir um equilíbrio, né? Porque o que da minha experiência eu vejo, eu já tive casos em sala de aula em que eu vim com uma proposta totalmente horizontal, dava liberdade, fazia, né, o protagonismo do aluno, e os próprios alunos não conseguiram, enquanto outra turma trabalhou de maneira muito bem. Eu tenho uma colega que ela trabalhava com blogs em história, né, e fazia um trabalho lindíssimo na escola, e os pais diziam, né, fizeram uma reunião, diziam que ela não ensinava história, né. Então, existe várias, eu acho que não existe exatamente esses dois extremos. Eu penso que a gente agora, dependendo da situação, a gente meio que mistura, né, o chamado tradicional com claro que o outro é ideal, que se pudéssemos aplicar sempre as metodologias ativas, né, seria muito bom, mas às vezes a realidade, ela não nos dá muito espaço, ou não é que não nos dê espaço, gente, é como a Ana Laura diz, eles às vezes não conseguem aprender com alguns tipos de método. Por exemplo, assim, ó, eu chegar em alguma sala e entrar com uma questão problema, meu Deus, eles arrasam. Eu posso chegar em outra sala e, ao mesmo tempo, eles não entenderem, e aí começarem a se dispersar, não aprenderem. Claro que a gente faz de tudo, e vocês vão ver quando vocês forem profissionais, que vai existir esses dois lados, e que vocês, às vezes, vão ter que optar por misturar, que eu acho que é o ideal, né? Caso por caso, porque nenhuma sala é igual, nenhuma aula é igual, nenhum aluno é igual, e às vezes tem métodos que a gente tem que voltar, tipo, copia no teu caderno, porque eles têm que treinar a letra, tem que desenvolver a escrita de cópia, aquela cópia que a gente achava que era um saco na escola, mas tem aluno que precisa daquilo, entendeu? Então, eu acho assim, que é como a Ana Laura diz, elas se complementam em alguns momentos, não é? Eu sei que a tradicional não é ideal, que o aluno só ouvir não é ideal, mas eu não vejo mais isso
nas escolas que eu trabalho, eu não vejo mais esse tradicional tão tradicional. E, às vezes, algumas metodologias da antiga, elas ainda são eficientes em alguns casos. Era só essa questão que eu queria colocar. Perfeito, professor. Exatamente isso. Tanto que isso foi muito do que a gente conversou, exatamente sobre aquilo que eu falei, né, desses traços entre as abordagens, porque realmente não existe essa abordagem. Eu acredito que hoje em dia, pelo que eu li, não tem essa abordagem que é doutrinadora, né, que é somente o professor fala, mas a ideia das metodologias é trabalhar um pouco essa parte simplesmente a metodologia do professor. E eu entendo quando a senhora fala que tem essa resistência dos alunos, né, a se envolverem em determinadas atividades, porque isso é algo que deve ser trabalhado desde cedo. Então, eles chegando no 5º, 6º, 7º ano, sem sempre estar na posição de passivo no processo de aprendizagem, vai ter muita resistência. Então, com certeza, é um desafio para ser trabalhado mais continuamente. Então, assim, eu acredito que não deve dar um desânimo, né, porque a gente querendo promover um pouco essa atividades que vai colocar o educando para participar, e eles têm essa resistência, mas eu acho que é algo que com o tempo vai se naturalizando e eles vão começando a aprender e gostar mais desse tipo de aula. E tinha mais um ponto também, que eu não me lembro qual que era. Eu posso fazer um comentário? Claro, deve. Não, é que eu sempre fico muito incomodada, assim, quando eu tô lendo alguns textos, né, sobre a escola e tal, porque às vezes eu me sinto muito como eu não tô inserida na escola, claro que agora com o PIBID a gente, né, minimamente tem um contato, mas eu fico muito incomodada porque parece que a gente está se colocando numa postura de centro das teorizações e a gente vai teorizar e construir o plano perfeito para a sala de aula. Eu vou abrir a câmera aqui. A gente vai construir o plano perfeito para a sala de aula e aí a escola que aplique, né? Eu me incomodo, porque parece que eu estou fazendo isso quando eu estou lendo, assim. E aí vem a fala da professora Lúcia agora, né? Super prática, assim, né? E com bastante teoria também, mas que mostra que a realidade não é essa teoria que a gente vê muitas vezes, né? Então, assim, a fala da professora, ela mexe com esse meu incômodo, entendeu? Diz para mim que o meu incômodo tem sentido, entendeu? Porque faz sentido a gente ler essas teorias e pensar, tá, mas e lá na escola, que vai ter, pelo menos, eu estudei no BGV de Pelotas, e tinha, cara, eu me lembro do meu ensino fundamental, tinha 40 alunos na sala. Então, eu fico pensando em metodologias ativas. Aí a professora tinha, sei lá, quantas turmas, porque eu era pequena, então não sei, mas eram 40 alunos, entendeu? Então, não tinha, era todo mundo sentado, olhando para frente, assim. E quando a professora conseguia que a gente não ficasse cagando a pau, porque eu era da turma que gostava de brigar, infelizmente, gente, tenho que admitir. E aí, enfim, quando a professora conseguia que a gente ficasse todo mundo sentado, né? Então, quando a professora Lúcia traz isso agora, eu acho que a riqueza do PIBID está nisso, né? A gente está aprendendo com os colegas com a oficina e, ao mesmo tempo, ver essa aplicação prática. E aí, que eu coloquei ali no comentário, é que eu acho, para mim, pelo menos, dessas abordagens, o que tem de mais diferente, além de pensar em estratégias, é o objetivo, né? Porque, por exemplo, eu fico pensando, qual é o meu papel enquanto professora de ciência? Será que é só ensinar o conceito de ecossistema? Sabe? Ou será que, por exemplo, peraí, vou ensinar o conceito de ecossistema, mas o conceito de ecossistema em qual contexto? No contexto de Rio Grande. O que a gente tem em Rio Grande? A gente tem o polo naval, a gente tem comunidade pesqueira, a gente tem a pressão da agricultura que vem lá de Santa Vitória do Palmar e nos pressiona aqui, né, com agrotóxico ali no Saco da Mangueira, enfim. Então, é ensinar o contexto de ecossistema, mas de modo, e aí eu não sei se eu estou teorizando demais, e eu estou no exercício de me construir enquanto professora, né, mas de modo que aquele aluno consiga entender aquele conceito, mas para quando ele sair da escola, ou até mesmo quando ele estiver na escola, ele entender que ao falar da pesca, ou que ao falar da agricultura, ou que ao falar, por exemplo, não sei se vocês estão sabendo, de um projeto de usina eólica que está vindo para São José do Norte, ele saiba entender que aquele projeto, por mais que tenha uma fachada sustentável, vai ter impacto sobre o ecossistema, de maneira muito grande, né? Então, eu fico pensando, assim, quando eu leio esses autores e tal, é mais isso, assim, sabe? Será que eu tô só teorizando, chovendo no molhado? E quando eu for para a sala de aula, entendeu? Não vai ser assim. Mas aí o que me segura, né, professores e colegas, é essa coisa de pensar assim, cara, são os objetivos que são diferentes, independente da metodologia propriamente dita, né, que eu vou conseguir usar naquele contexto, eu acho que vai muito do objetivo. Talvez eu dê uma aula expositiva
que só eu fale, mas que desperte várias cabecinhas ali. E talvez eu faça uma roda de conversa, que cada um fale uma palavra-chave, mas que aquelas pessoas vão falar uma palavra-chave, vão ter interagido, mas vão sair dali só com a palavra-chave que elas falaram. Então eu fico fritando. Não, Fabiana, é isso aí que eu me refiro. É isso aí, chegasse no ponto, é isso aí. Primeiro, coisas significativas, que isso tu falou e é verdade. A gente tem que contextualizar tudo, gente, porque senão eles saem na porta, eles já esqueceram tudo que a gente falou. E depois, é isso que tu disse, tu pode dar uma aula expositiva de 2 horas e eles aprenderem muito. Agora, quando eu voltei, você professora, que saudade que eu estava disso. Eu digo, pô, eu fiquei cansada, achei que vocês estavam cansados. Eu disse, não, fazia muito tempo que eu queria voltar a esse tipo de aula, olha só. Porque a gente estava muito tempo só à distância, vendo o vídeo, aquela coisa toda, vocês programando perguntas, e eu queria ouvir o professor falar. E eu posso também sentar com ele, fazer uma roda, como eu já fiz, e funcionar muito bem. É isso aí, esse é o ponto, é aí que eu queria chegar, Fabiane. Como é que ilustrasse muito bem o que eu queria dizer. Não, só para registrar que a gente conversou bastante sobre isso, inclusive, quando a gente se reuniu, a gente até pensou, tipo, será que os professores têm essa autonomia de chegar na escola e aplicar essas metodologias? A gente conversou sobre isso e a gente entendeu que, por mais que a escola tenha, tipo, o currículo, um sistema de conteúdos que tem que ser passado para os alunos, a gente, agora em formação, é importante a gente ter esse acesso a conhecer essas metodologias para a gente ter essa opção de aplicar. Quando a gente, como professor, quando a gente vê um espaço, a gente conseguir aplicar isso. E em relação também à parte da aula ser expositiva e não necessariamente ser ruim, a gente também conversou, a gente até vai abordar isso numa das estratégias um pouquinho mais para frente também. Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu tinha anotado um ponto, né, que e muito importante vocês terem falado isso, tanto a Lúcia quanto a Fabi, porque é exatamente isso. A ideia de trazer metodologias e estratégias, porque a gente também vai trabalhar um pouco das estratégias de ensino, que são algo mais prático, é entender essa diversidade, é entender que os nossos estudantes eles têm potencialidades diferentes. Então, uma metodologia, uma estratégia que pode dar certo para um, pode não dar certo para o outro. Então, entender isso e aprender, e também tem uma metodologia que a gente vai entender qual que é as potencialidades daquela turma. Então, para a gente aplicar determinada metodologia. E a gente não é contrário, tanto que a gente vai falar mais adiante sobre a aula expositiva, porque uma aula expositiva, ela tem muitos defensores, e eu também defendo uma boa aula expositiva dada, mas uma boa aula expositiva dialogada, não aquela aula expositiva dogmática. E isso era uma coisa que a gente vai falar posteriormente mais um pouco, mas era basicamente, acho que esses pontos. Mas e essa gama de conhecimento, sabe? A gente conhecer vários tipos de estratégias para a gente saber qual que vai dar certo na nossa aula. E como a Fabiane falou, né? Às vezes a gente pode pegar uma turma de 40 pessoas. E aí, o que a gente vai fazer? De repente, só a aula expositiva que é o que dá naquele momento. Então, a ideia não é vamos extinguir a aula expositiva, porque a aula expositiva deixa o aluno só estudante, só ouvindo. Não, tem gente que aprende assim também, mas é entender diversidade, é entender que existem outros mecanismos e entender os dados, e entender os fatos, entender que a gente aprende mais quando a gente participa, mas não anulando as pessoas que aprendem só lendo, tem gente que aprende muito bem escutando, mas mostrar para vocês que existem várias estratégias e não estamos indo contra o ensino tradicional, contando que o ensino tradicional ele tenha um viés diferente ao ponto de vista dos teóricos e também dos conhecimentos que a gente está trazendo aqui. A professora Goretti quer fazer uma contribuição. Mas eu também tinha minha... a Ana Laura também. Tá bem. Desculpa. Não, eu queria colocar algumas coisas, e uma das coisas a Fabiane colocou, né? Mas algumas coisas do que vocês estão falando. Uma delas é assim, eu e a Sônia participamos da rede, a Lúcia já participou, a Goretti, mas agora a rede é só na especialização que somos professoras. E nós estamos vendo a questão histórica. E aí eu lembrei, Fabiane, que no meu tempo, quando a universidade chegava na escola, era nos tratando exatamente assim. Vocês não sabem a teoria, vocês têm que aprender com nós. Nós somos os iluminados, aí sim, sabe? E quando a gente pensa no PIBID agora,
que eu acho que vocês percebem isso aqui. Eu e a Sônia estamos aprendendo todos os momentos, então essa postura, eu acho que tem uma postura que é para além de saber as metodologias e as teorias. Porque se eu ficasse nas teorias, que eu desde 80 e tralalá, não era, um monte de vocês não eram nem nascidos, eu estaria agora sendo aquela professora formadora que aqueles professores fizeram comigo. Então, isso é uma questão. Outra questão é que quando começou a falar em inovação, e isso vocês sabem muito bem, tem professores na universidade de vocês que só trocaram o caderno amarelado por um PowerPoint. Ou seja, ele não propõe nada diferente daquilo que ele tinha antes. Então, isso é uma questão. E a outra que eu ia colocar, que tem mais duas, mas eu vou colocar só mais uma. Não, vou colocar as duas, né? Uma é que eu aprendi com o professor Roque Moraes, que foi o orientador da minha orientadora, que é a professora Maria do Carmo, de que mais aprende quem fala do que... Não, mais aprende quem fala do que quem escuta, que é mais ou menos esse triângulo aqui. Então, se a gente possibilita o protagonismo, mais aprende. Ia dizer que você falou em afetividade, William, né? E eu só ia dizer que eu gosto muito da amorosidade de Freire, né? Porque às vezes a gente escuta assim, o professor é só por amor, ele trabalha por amor. Não, por amorosidade, sim. Amor é amor de casal, de relacionamento dos casais, seja qual casal for, ou de amizade ou de família. Na escola a gente tem amorosidade e afetividade também. Só porque eu vou escrevendo e tem mais uma coisa, mas não vou falar agora. Depois eu falo. Excelentes contribuições, professora. Eu não sei, acho que tinha a professora Goretti. Assim, não é só o professor e a sala de aula e os alunos, né? A escola abrange a direção e os responsáveis. Eu achei muito boa a colocação da Fabi. E ainda hoje eu tenho essas dúvidas, né? Eu vou colocar para vocês o que me aconteceu numa aula que eu falei sobre as propriedades físicas da matéria, né? Dei uma aula, acho que de 3 horas, mais ou menos. Acho que eu não coloquei nada no quadro, não lembro. Mas era uma conversa entre eu e eles e o material que nós tínhamos aí até uma caminhada fora da escola. E a gente conversava sobre essas propriedades. E aí, um tempo depois, chegou o pai de uma menina, que ele até... Bom, nem vou falar o que ele é. E perguntou por que eu não tinha dado aula esse tal dia, porque a menina só tinha no caderno a data e não tinha nada escrito. O que ele queria? Que eu tivesse colocado tudo no quadro, que explicasse, lógico, né, que fizesse atividade, mas que tivesse o conteúdo. Então, é uma cobrança que vem de fora também. E aí a direção me chamou na época para saber o que tinha acontecido, por que eu não dei aula aquele dia, já que não tinha nada escrito no caderno. É uma coisa que também é complicada para nós quando estamos na sala de aula. Então, cada sala, cada turma é diferente uma da outra, realmente, como a Lúcia tinha falado também, o que a gente aplica numa turma, a gente muitas vezes não consegue aplicar em outra. Mas essa história aí de ter colocado que eu devia ter colocado alguma coisa no quadro, que não sabiam nem que aula que eu tinha dado, eu fiquei assim muito desconfortável sobre isso. E essa pessoa, eu vou dizer o que ele é. Ele é um vereador de Rio Grande, da cidade de Rio Grande. Era isso que eu tinha para colocar para vocês. Perfeito, professora. Exatamente. E isso foi o que eu li também bastante sobre essa resistência, não somente dos pais, mas também dos alunos, né? Porque eles não estão acostumados, a ter isso.
Então, a gente chega na universidade e nos coloca uma autonomia, como a gente tem em algumas disciplinas, como, por exemplo, seminário integrador, o pessoal da biologia vai saber. A gente tem muita autonomia para fazer muita coisa, e a gente não sabe lidar com essa autonomia, porque a gente está tendo muito novo isso agora, se envolvendo como participante. Mas uma dica que eu li era em deixar bem especificado as estratégias e os objetivos daquela aula. Então, isso vai trazer o teu público e eles vão conseguir entender melhor qual é o objetivo de tu estar promovendo isso, sabe? Olha, isso é para vocês trabalharem em grupo, trabalharem em coletivo, aprender a lidar com o social e entender, e para os pais também. Então, acho que definir os seus objetivos de fazer uma aula diferente, uma aula que os alunos estejam mais participativos, eu acho que é um ponto importante e pode ter uma melhor, digamos, aceitação, assim, compreensão dos pais ou de quem esteja indagando isso, né? E eles também estão indagando o papel do professor, né? Estão indagando o que o professor está fazendo ali, como se o professor não tivesse a competência de ele redigir a aula dele conforme o que ele sabe, o que ele aprendeu e as ferramentas que ele sabe, né? Então, tem essas duas coisas. Eu tenho duas situações rapidinhas, hoje eu tô tipo faladora. A primeira é que um rapaz foi fazer um estágio alguns anos atrás na minha escola, não sei se eu contei isso para vocês, da biologia, ele se apresentou, aí a minha supervisora me chamou na sala, e a primeira coisa que ele me disse foi assim, eu nunca vou me esquecer disso, gente, eu trago uma metodologia totalmente inovadora para a sala de aula. Aí eu olhei para ele, tu traz? Ele disse, eu trago, porque eu venho com uma construção da, não sei o que, da universidade. Aí eu olhei para ele e disse assim, e tu conhece a minha metodologia? Tu já viu eu trabalhando, ou a nossa escola, como trabalha? Aí eu acho que ele ficou tão chateado que ele não quis mais voltar nem para fazer estágio, porque ele chegou numa forma arrogante, querendo dizer que o que ele trazia da universidade, que era o certo, que o que eu fazia e o que a gente fazia não estava certo, e todas as teorias dele, que ele vinha assim fresquinho, né, cheirando a novo, que nada que eu fazia estava certo. E a segunda experiência que eu tive é que eu tive agora uma estagiária, que é uma pessoa maravilhosa, e eu dei autonomia para ela. Ela foi minha aluna de seminários no MED. Eu disse, amor, vou te dar autonomia, vou te botar aqui quais são os objetos que tu tem que trabalhar, porque a gente tem uma sequência lógica na escola, e tu estás com autonomia para fazer tua aula. A única coisa que eu vou te dizer é que tu não faça aulas longas, porque eles recebem o material, eles têm que ler. Ai, professora, claro, a gente tinha intimidade, né? Professora, eu não quero tanta liberdade. Eu tive que rir, né, gente? Porque eu dei autonomia total, eu disse para ela, faz a tua aula como tu acha que tem que ser, tu tá acostumada comigo. Ai, professora, eu não quero tanta autonomia. Aí eu tive que ficar junto com ela, sabe, dando uns nortes. Claro que ela sabia fazer, ela sabia, e eu me lembro dela em seminários. É só que ela ficou com um coração, assim, ela estava diferente, eu senti ela diferente. Aí, professora, eu tenho muito medo. Por quê? Se antes tu não tinha, enquanto aluna do MED. Então, são dois relatos distintos da minha experiência, né? Graças a Deus, o primeiro caso, nunca mais tive uma experiência tão ruim assim, nunca mais eu tive estagiário que viesse com essa arrogância. Aliás, são maravilhosos, todos que passaram por mim se tornaram meus amigos também. E esse caso dessa aluna, que ela foi minha aluna no MED, maravilhosa, e que ficou apavorada que eu dei autonomia para ela, mas ela fez um excelente trabalho, independente de qualquer coisa, né? Professora, não sei se tu lembra no início lá do nosso grupo Ananeri, a gente sentiu isso também, e a gente pedia até para ti sortear os nossos grupos, nem os grupos a gente não estava conseguindo formar. Nossa, é verdade. Agora a gente já está bem solto. Pessoal, eu me inscrevi, agora, acho que a professora Sônia... eu me inscrevi, mas eu acho que o William acabou falando o que eu queria falar. Que eu queria falar dessa questão do protagonismo, que aí o William até acabou dando o exemplo, né, da disciplina dos seminários integradores, que é uma disciplina, né, na graduação que justamente trabalha com essa questão, né, do protagonismo, né, de deixar o estudante com autonomia, né, para desenvolver as atividades, o seu trabalho, para criar, recriar, produzir, buscar, enfim, e a gente se depara com isso mesmo, com essa questão de que muitos ficam muito perdidos, assim, ou não conseguem, pelo menos num primeiro momento, né, usufruir desse espaço de protagonismo.
que eles já justamente trazem, isso que já foi até comentado, Fabi, vários aqui já comentaram, de que a gente já traz essa digamos assim, essa postura enquanto estudante, né, de sempre receber e de não construir juntos, ou de não dar um espaço, muitas vezes, para o diálogo, para a conversa, por passar por esse processo conteudista, né, que eu mesma sempre aprendi que tem que passar conteúdo. Então, eu acho que essa que é a questão, que vai aos poucos, né, aos poucos. Agora talvez isso está sendo uma novidade para alguns, mas logo vocês vão ser professores de uma escola, e por mais que tenha isso que a Gorete falou, e tem muito, isso da influência dos pais na escola, tem muito, por mais que às vezes possa ter uma gestão que não seja tão parceira nesse processo de protagonismo, né, de construir junto de todos os sujeitos do processo de aprendizagem, eu acredito sempre que algumas ações, enquanto professor, quando você experimentou esse processo na sua formação acadêmico-profissional, quando você for professor, se não puder sempre trabalhar desse modo, em alguns momentos você vai procurar trabalhar assim, né? E aí esse seu aluno, quando chegar na universidade, ele já vai ter, já não vai ter aquele choque, né? Ele já vai começar a entender que existem outras formas, outras metodologias de se trabalhar. E como a Fabi falou muito, é a questão do objetivo, né? De você ter um objetivo. E o que eu acho, assim, o que é muito presente, né? Foi presente para mim, quando eu comecei a docência, eu trouxe muito isso, é a questão de você entrar numa sala de aula e esperar que você tenha uma receita, né? Uma receita que eu digo é aquela coisa que a gente aprendeu a fazer um plano de aula, a ter um planejamento, e aí você chegar na sala de aula e colocar em prática aquilo, e lá no plano de aula, quando eu aprendi, já estava escrito conteúdos, esses são os conteúdos que tem que aprender a trabalhar, essa é a metodologia, né, enfim, esse é o objetivo da minha aula. Então, basicamente é isso. E a gente aprendeu, e eu sou muito a favor do planejamento, eu gosto das coisas planejadas e organizadas, mas aí quando a gente chega num primeiro momento para ser professor, a gente fica esperando essa receita, e se não tem, a gente procura desesperadamente de alguém ou alguma forma de reproduzir uma forma de trabalho que alguém fazia. Se a gente não tem ali os nossos professores, que a gente se espelha, enfim, a gente vai procurar alguma forma de reproduzir num primeiro momento, né? Eu acho que pelo menos, quando eu comecei a dar aula, não sei se é uma questão de autoconfiança, eu tinha uma autoconfiança de que eu era capaz de trabalhar o conteúdo que me passassem, assim, me dissessem, tu tem que trabalhar esse conteúdo, eu tinha uma certa confiança em mim de que eu conseguiria, né, estudar, trabalhar e passar, né, o que aquele conteúdo precisaria ser passado naquele momento, né, mas eu também nunca tive, assim, como é que eu vou dizer, tanto na minha formação, ou no meu início de carreira, né, como professora, toda essa liberdade de poder criar, recriar, ou fazer de modo diferente, que não fosse uma cartilha. Então, às vezes, a gente fica muito esperando a receita, a gente recebe a receita, a gente reproduz, e muitas vezes a gente não consegue fugir muito disso. E tem a questão das diferenças também que existem de uma escola pública para uma escola privada, né? Eu acho que isso que a Gorete falou da questão dos pais, né? Na escola pública, sim, tem aqueles pais que vão fazer essas interferências, mas numa escola privada eu vejo isso muito mais sério, muito mais grave, né? Porque ali sim, ali tem um livro que já vem pronto, com a receita pronta, e os professores têm que vencer aquele livro, né? E se ficar uma página sem ser trabalhada, os pais já vão lá e dizem assim, por que essa página não foi trabalhada? O que aconteceu? É exatamente isso que a Gorete falou, né, que acontece. Então, quando vocês forem trabalhar, terminarem a graduação e forem para esse campo profissional,
não se sabe também em qual escola que vocês vão trabalhar. Vocês podem ter uma gestão bastante parceira, vocês podem ter uma gestão que não vai se alinhar muito com o processo, com a forma de trabalho que vocês já, de certo modo, estão adquirindo, né, durante a graduação. E se for numa particular, vai ser mais difícil ainda. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que trazer para a gente, conosco, né, é que a sala de aula, ela é nossa, a gente tem que fazer a nossa sala de aula. Então, eu acho que, por mais, assim, que existe uma gestão, que existe como é que eu vou dizer, um calendário que tem que ser cumprido naquela escola, a gente pode construir a nossa sala de aula de uma forma diferente e não deixar de trabalhar aquilo que está nos livros. Por exemplo, está escrito no livro alguma coisa, não precisa ficar lendo o que está escrito no livro, que nem eu vejo algumas professoras fazerem aqui para os meus filhos, e você pode trabalhar de modo diferente, né? Pode, sei lá, fazer alguma pergunta, trabalhar de forma mais interativa, e não ficar lendo o que tem nos livros, porque elas têm que vencer aquele conteúdo dos livros. Então, isso aí é uma coisa muito, muito séria, eu vejo como muito séria, né? E eu vejo isso todo dia aqui na minha casa, né? Que está sendo reproduzido um livro. Aí eu chego em casa, o meu filho que está no 3º ano, ele chega em casa e eu pergunto alguma coisa que foi vista naquela aula, ele não sabe responder. Aquela aula não foi significativa para ele, né? Ele lembra que a professora leu, que a professora mostrou o livro, mas ele não sabe o porquê que ele aprendeu aquilo. Então, eu fico me perguntando qual a importância de uma aula, e os livros são bons, têm boas informações, mas aí a questão também da forma como isso é passado. Então, cada um também vai desenvolver essa metodologia de trabalho, né? E, por mais que seja uma coisa engessada, tem a possibilidade do professor, sim, construir a sua sala de aula, né? Então, mais nesse sentido, para deixar um recado. Perfeito, professora. Obrigada, professora, por essa contribuição. Bom, a gente trouxe essa pirâmide desenvolvida pelo psiquiatra William Glasser para exemplificar um pouco mais do que a gente já está abordando aqui na oficina, que mostra a porcentagem de conhecimento, mais ou menos, que a gente adquire de acordo com as técnicas que são usadas pelo aluno, né, ou que o professor oferece para o aluno, no caso. Então, aqui ele coloca que entre 10% é quando a gente lê, é quando a gente escuta, quando a gente vê e ouve, vai até ali uns 30%, 40% de conhecimento, mais ou menos, adquirido, e a gente até encaixou isso como o processo do aluno que faz a aprendizagem de forma passiva, que está ali vendo, ouvindo, só recebendo conhecimento. Então, essa porcentagem aumenta bastante quando o aluno aprende de forma ativa no processo, por meio de discussões, quando ele é colocado mesmo para agir, para fazer, para trabalhar com seus colegas. Quando a gente coloca os alunos para trabalhar em grupo, eles têm a possibilidade de trocar conhecimento, ensinar uns aos outros. E isso até tem acontecido, até a gente estava conversando na nossa reunião, que isso da gente acabar ensinando uns para os outros, né, entre os colegas, tem acontecido bastante no ensino remoto. Porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de ter acesso ali com o professor, e aí a gente conversa com os colegas, troca ideia, a gente fala numa linguagem um pouco mais fácil, e a gente acaba aprendendo bastante também. Então, foi mais para exemplificar que a gente trouxe essa imagem, e agora que a gente já compreendeu, né, mais ou menos qual é o foco, qual é a função das metodologias ativas, aí o William vai começar a explicar aqui para a gente quais são essas metodologias. A gente trouxe 3 para mostrar para vocês como funcionam essas 3 e como elas podem ser usadas dentro da sala de aula quando for possível, né? Então, é isso. Exatamente, gente. Agora, então, que a gente já fez, né, a Camila falou, toda essa contextualização desses referenciais, desses teóricos e também desse estudo da pirâmide da aprendizagem, né, que quando a gente aprende muito mais quando a gente está participando realmente. Agora a gente vai ver alguns exemplos. O primeiro que a gente traz é a instrução por pares.
Acho importante a gente dar uma contextualizada, né, de como que ela surgiu. Ela foi criada pelo Eric Mazur. Ele era um professor de física, ele dava física para estudantes de medicina, essa técnica, essas etapas, essa metodologia, ela foi desenvolvida na década de 90. Então, ele dava aula de física para estudantes de medicina, e ele sempre teve os alunos dele sempre tirando um conceito do 4.2, 4.3, 4.4, de um conceito 5. E eles eram estudantes de Harvard. Então, ele sempre se achou um professor super bom, assim, as aulas dele sempre foram expositivas. E ele sempre achava que ele era um professor muito bom. E por muitos e muitos, muitos anos, ele seguiu essa mesma metodologia. Até que um dia ele leu um artigo que se falava sobre a quantidade do que os alunos de medicina que estudavam física, eles sabiam a mesma coisa no início da disciplina e também no final da disciplina. E eles não sabiam colocar em prática o conhecimento de física adquirido em exemplos reais, da realidade. E eram mais adaptados a entender aqueles exercícios que tinham no livro. E para ele, os alunos deles eram os melhores, sabe? Eram de Harvard, então eles eram top de linha, assim, e ele não achava que os alunos dele tinham esse problema. Até que ele colocou em prática. E aí um dia ele fez um teste com questões fora das questões que tinha no livro, mas questões da realidade. E aí ele colocou esse teste para a classe, né, para a turma fazer. E nesse dia ele percebeu assim que os alunos não sabiam responder aquelas questões. E eram questões assim para ele muito simples. Se eles sabiam responder aquelas questões baseadas no livro, eles sabiam também responder essas questões da realidade. E ele se surpreendeu e ele disse que a partir dali ele nunca mais foi o mesmo professor, porque ele ficou apavorado, né? Como que eles não sabiam responder coisas tão simples? Então, ele entendeu que os alunos memorizavam esses exercícios do livro e sabiam responder aquilo que estava no livro. Mas, na realidade, os exercícios baseados em fatos mais da realidade, eles não sabiam responder. E aí ele fez uma baita de uma explanação no quadro, explicou todinhos os exercícios para eles e tal. E ele via, assim, que as pessoas ficavam com os olhos bem arregalados, assim, né? Apavorado, que não estava entendendo o que o professor estava falando. E 10 minutos, né? E aí eu vi... aí nesse dia, né, ele ficou assim, ele se virou para a classe e falou assim, debatem entre vocês. E aí eles começaram a debater, um com o outro, conversar, e ele ficou só analisando. E aí ele percebeu que vários alunos, né, eles faziam assim, agora eu entendi. Então, qual foi a percepção que ele teve? Que estudantes que estavam na mesma posição e que pessoas que aprenderam o que ele estava ensinando conseguiam entender explicar para o seu colega com muito mais facilidade do que ele. Então, ele poderia ficar 1 hora explicando um conteúdo quando, de repente, o colega sabe explicar para o outro bem mais fácil. E isso a psicologia chama de maldição do conhecimento, né? Que quando a gente internaliza um conhecimento, um assunto, e por muito tempo a gente já está trabalhando com isso, é muito fácil a gente entender isso. Mas a gente se esquece como é a dificuldade de não saber aquilo. E quem recém aprendeu, está com um assunto muito fresco na mente, sabe quais foram as dificuldades que teve para aprender aquilo e sabe melhor explicar para o teu colega que está na mesma posição que tu, do que o próprio professor. E foi por isso que ele desenvolveu, então, esse método. Ele, primeiro, ele faz uma breve... Ele pede para os alunos lerem algum conteúdo, vamos usar, por exemplo, o Cadeia Alimentar, e quando ele chega na sala em casa, né? E quando ele chega na sala de aula, ele faz uma breve exposição do assunto e faz uma votação. Ele faz uma breve exposição do assunto e escreve, por exemplo, uma questão de múltiplas escolhas, coloca A, B, C e D, e coloca no quadro. E ele faz uma votação. Então, pode ser uma votação, levantando o braço, dizendo, quantos acham que é a letra A, quantos acham que é a letra B, C e D. Se ele tem um percentual de menos de 30% de aprendizado sobre aquilo, do que os alunos acertaram, ele revisa os conteúdos e retoma novamente o exercício.
Se tem mais de 70%, ele faz uma breve explanação e vai para o próximo tópico. Mas é aí que entra a discussão por pares. Ela está exatamente entre os 30% e os 70%. E é aí que ele faz essa discussão em pares. Ele junta, ele forma grupos mistos de pessoas que votaram em A, votaram em B, em C, em D, e colocam eles para conversar. E, possivelmente, e em todas as experiências que ele teve, ele viu que pessoas que já tinham entendido conseguiam explicar para aqueles que não tinham entendido. Então, eles faziam essa troca em pares, em grupos. Então, fazendo um explicando para o outro. E isso dava muito resultado. E aí ele fazia uma nova votação, e aí chegava a 70%, 80%, 90% de acertos. Então, é bem simples essa metodologia, porque nada mais é do que tu colocar pessoas que recém aprenderam o conteúdo, sabem a dificuldade que é não saber aquilo, com pessoas que ainda não entenderam. Então, alunos sabem explicar, às vezes, melhor do que o próprio professor que já internalizou aquilo, que aquilo é muito fácil para ele. Ele nem sabe as dificuldades que é não saber aquilo. Então, ele faz essa votação, né, que é para conseguir formar esses grupos, e depois coloca esses grupos para dialogar e conversar entre eles, e o resultado é surpreendente. Então, ele passou a utilizar muito dessa metodologia. E como vários benefícios, a gente traz, então, o contato com outras opiniões, né, / diversidade, que é entender que existem diversas opiniões e aprender com quem recém aprendeu, né, como a gente colocou aqui. Trabalhar o coletivo e trabalhar também a interação, trabalhar o diálogo. Eu não sei se ficou claro como que funciona essa metodologia, mas ela é bem legal, assim, é bem interessante. Eu acho que a gente vai precisar ir para uma outra sala. Eu coloquei aí do Jitsi para a gente ver se a gente gosta ou não. Vou pôr de novo. Vamos para lá, aí a gente vê, fazer um teste, né, Julie? Oi, prof. Não, falei que a gente faz o teste no Jitsi, para a gente ver se a gente gosta ou não. Ah, sim. Tá. É que eu tinha saído daqui, então não peguei o que a senhora estava falando. Tá. Eu entrei aqui, depois começou a dar muito eco. Você consegue gravar no Jitsi, professora? É que a senhora grava só a tela, né? Consegue. Vou até parar e ver se como é que fica. Vou parar a gravação no... O meu também tá lotado, daí não vai funcionar. Vocês estão conseguindo ver todo mundo? Para mim só aparece o coisa do William, o íconezinho da AVM. Ativa, ele tem que ativar a câmera. Ah, tá. Não, por isso eu acho que tem. Clica embaixo. Tem uma opção. A apresentação não tá aparecendo, William. Não sei se tu tá compartilhando. A apresentação não tá aparecendo. Eu tô ouvindo eco de vocês e eu tô me ouvindo eco. Fala aí, vocês estão aí. Consegui se ver todo mundo, Larissa? Sim, tô vendo. Tá bem. A gente foi fazer um teste, pode ser que não tenha dado certo, né? Compartilhar. Tá compartilhando, William? Quis ver se a gente conseguia ver alguma coisa. Não tá compartilhando, né? Não. Não tá. Não tá. O William também não consegue ligar o áudio dele. Não consegue? Tá tudo desligado. Câmera, áudio. Acho que vamos ter que ir pro Meet. Vamos ter que voltar à realidade. Alguém me ouve? Tenta entrar e sair, William, para ver. Alguém me ouve? Sim, Sim. Tá. Que eu não enxergo nada, só um W. Copia o link, William. Copia o link que a gente faz. É do William. Não consegue mesmo, William, então? Aí, quem sabe, a gente vai pro Volta outro. pro Meet. Ele disse que não consegue. Vamos... É para voltar pro Meet, então?
Tem um link aí, eu quero que eu crie um... Põe o Eu link, mandei o então. link pra ele. Vamos esperar ele tentar sair e entrar, talvez. Mandei o link pra ele. Pois é, eu tô fazendo uma disciplina e eu tô assistindo a aula só pelo Jitsi, tem fluído, assim, tem dado? Pois é, hoje de manhã deu. É só o William que não tá conseguindo, eu acho. Né? Pois é, só ele, porque eu consigo abrir a câmera, microfone, o eco que estava vindo antes parou. Ah, apareceu. Ah, agora deu. Que bom. Dá para me ouvir? Sim. Tá também. Compartilhar aqui. Ah, deu. Ah, deu. Deu, William, tá legal. Tá dando para me escutar? Sim, muito bem. A apresentação também. Ai, dá uma aflição. Então, gente, a nossa segunda metodologia, eu acho que ela é um pouco mais conhecida, né, de algumas pessoas, é a gamificação. Só que quando a gente fala de gamificação, a gente logo associa, né, pegar os conteúdos e colocar num jogo. Só que, como a gente faz, por exemplo, no WordWall. Só que a gamificação, ela não necessariamente precisa desse aporte tecnológico ou de jogos que a gente precisa, que é para a gente utilizar. Mas sim o contrário, a gente pegar elementos de jogos e trazer para o nosso meio, como no caso a gente está falando de escola, né, para o nosso contexto de sala de aula. Então, trazer esses elementos. E quais seriam esses elementos? Sistema de pontos, para placares, níveis de dificuldade, tempo, competição. E como eu havia falado, né, é uma mecânica de jogo, então, utilizada em outro contexto. Nesse caso, o contexto da sala de aula. E trabalhar, né, com essa metodologia tem vários benefícios, como, por exemplo, pensar sistematicamente, resolver problemas por meio de missões, engajamento dos grupos, ou seja, vai trabalhar essa parte social, né, vai trabalhar em grupos, interagindo com seus colegas. E essa metodologia ela é bem grande, assim, a gente poderia ficar bastante tempo falando sobre ela, mas aqui a gente colocou somente sintetizando alguns passos, para não ficar muito grande, né? Que é, então, como que eu, como professor, vou aplicar a gamificação, esses elementos de jogos dentro da minha sala de aula. Primeiramente, eu preciso conhecer como que funciona um jogo. Então, eu posso jogar um jogo online ou um jogo físico também, para conhecer quais são esses elementos, como a competição, placar, tempo e outras coisas. Depois, conhecer o nosso público, definir os nossos objetivos e os conhecimentos que serão trabalhados, né, as nossas... William caiu? Caiu tudo. Caiu. Não, caiu A apresentação sumiu. E eu não escuto o William também. Acho que ele caiu. Eu vou avisar ele no ar. Ah, não, eu tô sem bateria. Alguém avisa, por favor, ele no ar. Tô chamando ele. Essa palavra novo vem todo dia na nossa vida. Enquanto o pessoal está entrando, a gente tá com esse problema para ideia agora para os grupos de trabalho, né? Porque 1 hora só não dá. E aí eu super pautando, não, gente, vamos usar o Jitsi gratuito. Deus o livre. Agora eu entendi por que o pessoal não quer usar. Não dá mesmo. De repente, com um grupo de menos pessoas, ou quando não tem que projetar muita coisa, quem sabe até ele funcione, né? Não, e a gente uma questão de teste. Dá uma aflição, porque a gente não sabe se a gente está falando, se alguém está nos ouvindo. Exatamente. Quem está no escuro ali, sabe? É outro mundo. Pobrezinho.
E Fabiane conseguiu aquilo lá, saber se pode fazer mais de um ao mesmo tempo? Não consegui ainda, professora, mas a gente está numa tratativa com a Unipampa, porque eles têm o Meet. Aí a gente está numa tratativa para ver se consegue com eles. Mas obrigada. Denise, você não veio buscar seu livro. Rude, você também não veio buscar seu livro. Eu já estou em Rio Grande, professora, tá? Só para te avisar. Tá. Professora, eu não consegui ainda por causa das provas, mas assim que der eu apareço. Tá bom. Eles estão esperando o dia da pizzaria. Aí a gente vai. Eu também, estou esperando. Estamos esperando. Acho que a gente pode ir retomando, né? Pode ser, William, pode ser. Acho que já entraram quase. Eu não sei qual parte falhou, mas eu vou continuar. Acho que até aqui estava ok. Então, né, como eu falei, a gamificação ela é uma metodologia de trabalho, uma metodologia de ensino. Ela é basicamente utilizando, então, os elementos de jogos, mas nesse contexto de sala de aula. Mas quando a gente está falando desses elementos, a gente tem que pensar que são elementos como placar, como tempo, como competição, entre outras coisas. E para isso, a gente tem 9 etapas ao todo, aqui a gente só vai sintetizar por conta do nosso tempo, né? Mas a principal coisa assim, a se fazer é entender como que funcionam os games. Então, entender como que são esses elementos na prática. Depois, conhecer o seu público, né, que a gente vai aplicar esses elementos, definir os objetivos e os temas que serão trabalhados, e depois definir missão, narrativa, tarefas de jogo, ambiente, pontuação e recursos. Parece algo assim super difícil, mas às vezes a gente utiliza várias gamificação no nosso ambiente escolar que a gente não se dá de conta, como esses elementos que eu havia falado. Então, até como sugestão, a gente poderia montar uma gamificação de alguma temática aqui no grupo, ou que seja, ou trabalhar um pouquinho mais. É uma metodologia bem legal, assim, dá para a gente explorar bastante coisa. Bom, pessoal, a terceira metodologia que a gente trouxe é a do Design Thinking. É um novo jeito de pensar e abordar problemas, estimular a criatividade e as ideias através de trabalho coletivo e investigativo para chegar a possíveis soluções. Esse termo, Design Thinking, ele define o que é utilizado em muitas empresas a fim de fazer melhorias e tudo mais, colocar os seus funcionários para trabalhar em equipe, para buscar soluções para problemas que eles possam estar enfrentando. E essa metodologia foi trazida para a educação através de 2 abordagens, que é a do Design Thinking, mesmo, pode chamar de DT, sigla, ou a Design for Change, que é o design para estimular mudanças, é um pensamento de mudança, DFC. Pode trocar. Então, nessa primeira abordagem, Design Thinking, também tanto pode ser, é utilizado para abordar qualquer tipo de desafio, seja problemas inventados pela escola, professores, né? Então, assim, até quando a gente estava conversando no início da reunião sobre certas metodologias que às vezes não dá certo, às vezes dá certo, o fato dos pais também acabarem interferindo. Então, a escola pode usar esse método para, junto com os professores, fazerem pesquisas, observações, que são essa metodologia dividida em etapas, né, de descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Então, no caso, nas primeiras etapas, podem ser feitas observações, pesquisas sobre os alunos, sobre a família, sobre o ambiente ao redor da escola, buscar ideias, né, na terceira etapa, trazerem ideias sobre como podem mudar o que tiver ruim, ou até como pode melhorar o que já está acontecendo ali de bom. Experimentação, quando a pessoa já começa a colocar aquelas ideias no papel, assim, né? Então, seja conversando, fazendo entrevistas com os pais, conversando sobre como melhorar, como os pais puderem ser mais ativos nas questões da escola e tudo mais. Então,
essa metodologia tanto pode ser usada assim com os professores, ou também os professores podem usar ela como forma de aplicar um conteúdo em sala de aula. Então, todos esses métodos também podem ser usados, trabalhados em cima de um conteúdo, que é desenvolvido também em 5 etapas, que vai desde a identificação do desafio até a construção da sua possível solução. Então, o interessante é que, desse modo, quando a gente chega a algum resultado com os alunos, ou até se for a escola, trabalhando isso com os professores, o processo é o que foi mais avaliado e o que é muito valorizado, porque a gente coloca a pessoa, né, como ativa no próprio processo de construção do conhecimento. Então, a gente tem muito essa pressão em cima da gente de fazer um trabalho que está tudo perfeitamente correto, porque tudo implica na nossa nota e tudo mais. E nesse tipo de abordagem, o resultado, por exemplo, se a gente propôs um tema para um aluno e o resultado dele mostrou que aquela ideia que ele teve dá errado, isso também é válido, também é valorizado, porque é um caminho que a gente sabe que não pode seguir, por exemplo. Então, o aluno não tem aquela pressão de não poder errar, né? Então, isso dá muito mais incentivo e muito mais dinâmica para as aulas. Aí, a segunda abordagem, no caso, foi trazida por uma... Estou meio nervosa, gente. Por uma professora lá da Índia, Kiran. Ela deu uma simplificada, por causa que, dependendo como tipo de aluno, tipo de pessoas que vai ser trabalhado, essa metodologia pode se tornar um pouquinho complexa. Então, na intenção de valorizar a voz das crianças, que são muito silenciadas, e principalmente se tratando lá do local onde surgiu, né, essa simplificação da abordagem lá na Índia, que a gente sabe que tem aquela questão do casamento arranjado, casamento infantil, é muita coisa que acontece, então, em todos os lugares, né, as crianças não são ouvidas, a gente muitas vezes pensa que a criança está ali brincando e não está absorvendo nada, não está nem entendendo o que se passa dentro da casa, ou ao redor, ou na escola, e, na verdade, não é assim. Então, o Design for Change é um design para mudança, é uma versão simplificada do Design Thinking para crianças, cultiva a mentalidade do eu posso em 4 passos simples. Essa mentalidade é da criança poder entender que ela enxerga um problema e ela tem possibilidade de agir naquilo dali, de promover aquela mudança. Por isso que eles usam esse termo do eu posso. Então, os passos do DFC começam com um problema que incomoda as crianças e que elas podem dar conta de resolver dentro dos seus verbos de ação com implicações de impacto social na vida real. Esses verbos de ação são que definem as etapas, que no caso dessa abordagem são 4 etapas, não 5, e aí começa com a etapa do sentir, que é quando a criança é questionada sobre como ela se sente em relação, qual o problema que acontece ao redor dela, que incomoda ela, e aí a gente tem várias respostas, desde mochilas muito pesadas, desde o casamento infantil, que foi o que aconteceu lá, desde também o bullying, alcoolismo dos pais. E aí a gente passa para a etapa de imaginar, que é quando a criança começa a imaginar, tipo, quem está envolvido nesse problema, quem é afetado, e possíveis soluções também de como isso poderia mudar. Na parte do fazer, a gente consegue estimular a criança a realmente buscar fazer uma ação que possa melhorar isso, e também é proposto para a criança quais são as pessoas envolvidas nessa ação para propor essa melhoria, o que é gasto, se gera gastos, quais os tipos de gastos. Então, é muito legal. E depois o compartilhar. No compartilhar, tudo que foi feito não precisa ficar restrito só àquela escola, só àquela turma. Então, são convidadas pessoas de outras cidades, de outras escolas, de outras turmas, para compreender aquilo ali que foi feito, e também para incentivar, para conscientizar que todo mundo consegue agir para mudar alguma coisa no mundo, inclusive as crianças. E aí, pode passar. E aí, aqui eu trouxe um pouco dos resultados com impactos positivos nas escolas ao redor do mundo que adotaram esse tipo de método com as suas crianças, e o tanto de coisas que as crianças conseguiram, assim, no momento que as crianças foram ouvidas, foram valorizadas, as suas vozes, os seus desejos, as suas intenções,
o tanto de coisa que pode ser mudada ao redor do mundo. Por exemplo, projetamento alternativo para alimentos embalados, conversão de lixões em playgrounds, preservação da cultura tribal, arrecadação de fundos para vítimas de inundações, o peso das mochilas, cuidado com idosos, parando o casamento infantil. Então, é muita coisa importante que gera um impacto não só na vida daquela criança que propôs a ideia, mas é um impacto global, né? E aí tudo isso foi possível a partir do momento que a gente consegue dar voz, consegue ouvir aquelas crianças que estão ali ao nosso redor. Bom, como a gente tinha falado lá no início, quando deu aquele monte de conversa, existem algumas estratégias de ensino, agora saindo um pouquinho da metodologia. A metodologia é mais caracterizada em colocar o sujeito ativo no seu processo de conhecimento, de aprendizagem, né? Então, as estratégias também visam isso e também visam o professor conseguir tornar a aula dele mais atrativa para o aluno. Então, existem vários tipos de estratégia, tanto algumas que envolvem a participação do aluno, ou algumas que é o próprio professor que traz, tipo, na hora de montar um slide, a distribuição das cores, acrescentar certas imagens, o uso de memes também, às vezes, nas aulas. Isso também são consideradas estratégias de ensino. E as que a gente trouxe aqui foram estratégias mais voltadas à participação do aluno, né, que no momento que o professor não consegue dar conta de utilizar, né, corretamente aquelas metodologias, também pode se usar dessas estratégias que são um pouquinho mais práticas. A primeira estratégia, então, que a gente trouxe foi a do debate aberto. O primeiro passo do debate aberto é colocar o educando para pensar individualmente. Então, o professor pode trazer um tema, bota ali o slide do tema. A gente trouxe como exemplo os temas que a gente já abordou aqui nas oficinas, que foi sobre sexualidade e educação ambiental. Então, digamos que o professor traz um tema perguntando por que apenas 36% dos jovens brasileiros entre 18 a 25 anos usam preservativos. Então, o aluno vai pensar individualmente sobre isso e vai, se possível, se questionar, tipo, o que eu já sei sobre esse assunto? Será que eu sei algo? Porque eu até me identifiquei um pouco com isso quando teve a oficina de educação ambiental, que as gurias perguntaram o que é educação. Eu fiquei tipo, nossa, eu estou sempre falando, escrevendo sobre isso, mas eu nunca parei para pensar o que eu sei, qual é o conceito. E eu fiquei muito tempo pensando, sabe, o que eu ia escrever lá no Jamboard. Então, esse é o momento que o aluno vai refletir através da bagagem de conhecimentos que ele tem sobre aquele assunto. De feito isso, o segundo passo são dividir os alunos em pequenos grupos de 3 a 4 integrantes, onde cada aluno vai chegar com o seu ponto de vista, a sua perspectiva, e vão trocar ideias, trocar ali os conhecimentos, conversar, de repente chegar a um consenso ali no grupo de um único significado para aquilo, uma única resposta, ou várias respostas reunidas. E aí, no terceiro passo, é abrir esses grupos e colocar a turma inteira para conversar sobre o assunto, sobre as suas ideias. E até eu acho que torna uma conversa um pouquinho mais organizada, porque daí cada grupo já conversou, já entrou ali numa ideia, e aí na hora de trocar ideias, acho que se torna até mais fácil. E, finalmente, pensar como se sentiu sobre aquilo ali. Eu agora acabei de expor como eu me senti quando eu pensei sobre o assunto da educação, então é isso que vai acontecer, os alunos refletir como é que eles se sentiram fazendo esse debate, conversando sobre esse assunto e o que eles aprenderam também com aquilo ali. Aí aqui a gente já traga uma outra temática, mas acho que só com o primeiro já deu para explicar. A segunda pergunta que a gente faria, possivelmente num tema para esse debate aberto, seria qual a relação da educação ambiental com a saúde pública. E também seria um assunto bem legal para ser debatido. Bom, gente, outra estratégia é a aula expositiva. Ela tem duas formas. A dialogada, ela é caracterizada pela exposição dos conteúdos e ela conta com a participação dos estudantes, considerando o conhecimento inicial deles.
tendo o professor o mediador e fazendo com que os alunos questionem, se questionem e questionem o assunto discutido, interpretem e discutam o objeto de estudo. O professor ele precisa contextualizar o tema, mobilizando as estruturas mentais do aluno, para que ele articule as informações que traz consigo, ou seja, pensar naquelas informações que ele já tem sobre aquele assunto. O ponto forte dessa estratégia é o diálogo entre os alunos e o professor, existindo espaço para questionamento, discussão e dentre outros. A avaliação, desse modo, ela geralmente é pela participação dos alunos que contribuem na exposição, no diálogo. Posso só acrescentar uma coisinha? Claro. Não, essa parte da aula expositiva também remete ao que a gente conversou no início da aula, porque aquela questão, no início da reunião, né? Aquela questão da aula expositiva nem sempre ser uma coisa ruim. Então, tipo, se por exemplo, o professor, ele percebeu que a aula dele não gerou muito conhecimento, muito diálogo, ele tem essa possibilidade de usar uma estratégia para dar uma variada também, né, para modificar. Então, é mais ou menos isso o objetivo. Exatamente, até o pessoal trouxe bastante sobre isso, né? Quer falar, William? Não, eu só ia acrescentar que essas estratégias, elas podem ser usadas numa aula como um todo, mas elas também podem ser usadas em algum momento da aula em específico. Vamos supor que eu queira fazer um debate no início da aula, ou eu quero fazer um debate no final da aula sobre determinado tema. Então, é bem legal, né, esse do debate, eu não sabia, assim, eu aprendi bastante lendo sobre, mas é realmente isso, né, quando a gente abre para um grupão, assim, sobre qualquer demanda, a gente já pega assim, né? A gente já pega a gente de surpresa, porque a gente nem sabe o que a gente... Será que a gente já pensou sobre isso alguma vez na vida? Sabe? E aí depois, olha só que legal, a gente bota o estudante para ter essa diversidade de opiniões, né? Para conhecer o que o colega sabe sobre isso. Às vezes tu não tem uma opinião formada, mas tu forma a tua opinião baseada nas experiências que tu tá tendo ali nesse grupo. E aqui sobre a aula expositiva, né, é uma coisa que eu defendo bastante também, é a aula expositiva dialogada, porque isso tu também vai deixar o teu aluno como ativo, e eu não sei se a Sharon vai falar um pouco sobre essas habilidades que vão tornar ainda a aula um pouquinho melhor. Pode falar, amigo, eu sei que tu gosta. Eu sei que tá te segurando. Algumas habilidades que é bem legal, assim, para trabalhar isso, é fazer variações no tom de voz. Por exemplo, se um professor ele sempre mantém a mesma voz, assim, isso gera uma certa, não sei a palavra certa, assim, mas o aluno ele fica mais na zona de conforto, assim. E quando tu tem uma variação no tom de voz, por exemplo, presta atenção no que eu vou falar agora, sabe? O aluno já dá uma despertada e já começa a pensar e focar na aula, né? E se movimentar também, não procurar sempre se movimentar ao longo da aula, olhar no olho de cada aluno, sabe? Eles vão se sentir muito pertencente àquele lugar, pertencente, que eles fazem parte da aprendizagem dele. E trabalhar com bons exemplos, sabe? Uma coisa que, isso eu acredito que com o tempo, né, a gente na nossa prática lá, a gente vai aprender a trabalhar com bons exemplos, e isso com certeza vai dar uma contextualizada muito bom, assim, para o entendimento dos nossos alunos. Perfeito. E eu tive... Volta ali rapidinho. Eu tive exemplos de vários professores que faziam isso, até um professor que estava de filosofia, que geralmente a gente se perde, assim, no assunto. Do nada ele falava, olha aqui pro tio, e a gente voltava, assim, para o planeta. É muito bom essa parte da voz. E a aula da gramática, ela traz mais a parte da oralidade, da escrita, e sem contar com o conhecimento inicial do aluno, ou seja, o professor já chega explicando, diferente da outra. Mas, como o William disse, é isso mesmo, só queria completar. Então, aqui nós temos a nossa última estratégia, né, que é a dramatização. Então, a dramatização, ela pode ser pensada assim através de uma apresentação teatral, né?
onde os alunos vão assumir papéis, vão trocar papéis, né? Vai despertar aí posicionamento e emoções. Aí nós temos um exemplo bem legal ali no próximo slide. Manda aí, William. Aí nós trouxemos um exemplinho aí da Bill, né, da teoria do criacionismo, a teoria do evolucionismo, a teoria da panspermia e o júri. Todos esses são alunos, né? Então, todos vão ter que saber sobre e todas essas teorias, né, podem trocar de papel aí e tal, e os jurados também vão ter que saber sobre o que está sendo tratado, né, para poder dar sequência, né? E aí, através dessa essa estratégia, na verdade, muitas coisas podem ser desenvolvidas, né? Tem a linguagem, a linguagem corporal também, a oral, né? E é uma atividade que pode ser usada em todas as etapas do ensino, né? Onde todos vão assumir papéis ali, vão trocar. E eu acho bem interessante, não vai ser, né, tipo uma aula somente expositiva, né? Vai ter uma interação, vai ser bem bacana, assim. Exatamente. E como a Pamela falou, né, a gente vai assumir papéis, assumir personagens e posicionamentos. E isso possivelmente vai desenvolver muitos sentimentos. Esse exemplo de dramatização, eu tive essa experiência no meu ensino médio e eu nunca mais me esqueci. E eu lembro, a gente formou esses grupos, então tinha pessoas que tinham esse posicionamento para defender a teoria do criacionismo, outros iriam defender a teoria do evolucionismo, panspermia, biogênese, e a gente ia fazer um debate e esse júri controlava o nosso debate. Então a gente estudava o tema, né, no nosso grupo lá e depois a gente tinha que debater o porquê que a gente acreditava nessa teoria. Nossa, eu lembro que gerou muitos resultados assim bem legais na sala de aula. E é uma coisa que eu nunca me esqueci, sabe? Então, eu era do grupo da teoria da panspermia e eu internalizei isso. É que nem a professora Sônia falou ali, né? E trabalhar isso um quanto antes, porque quando eles chegarem, tipo, lá na universidade, por exemplo, não tem um estranhamento disso, né? Por exemplo, essa desenvoltura, né? Tá na frente dos outros colegas. Eu acho que isso é muito, muito importante, faz a diferença. Exatamente. E aqui no final, gente, a gente deixou tem muitas e muitas estratégias, dinâmicas, assim, e metodologias não tem tantas, mas mais estratégias, que é algo bem mais prático mesmo. Mas aí esse livro aqui, esse PDF, ele já estava lá no grupo, acho que foi a Laura que mandou, e ele é super bem atualizado, assim, sobre a sala de aula inovadora e fala muito sobre as metodologias e estratégias de ensino. E eu acho que a mensagem que a gente queria trazer desde o início era isso, sabe? Tentar mostrar possibilidades, meios que a gente faz com que o nosso aluno participe mais e melhore, né, o índice de desenvolvimento da nossa escola, do nosso ensino básico, e que a gente chegue um pouquinho mais preparado no ensino superior, trabalhando todas essas questões e nos colocando como sujeito ativo, né? Porque na sociedade a gente vai precisar ser ativo e a gente vai precisar saber trabalhar esse coletivo, desenvolver essa criticidade, saber ter essa autonomia que muitas vezes a gente sai da escola sem ter. Mas era basicamente isso. Tem muito mais assunto em relação a isso, aí por isso que a gente deixou essa sugestão. É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. E lembrando que parte dessas estratégias e metodologias também podem ser adaptadas, né, para o tipo de escola, tipo de alunos que estiverem trabalhando. Então, o mais importante é a gente ter essa noção de tudo que a gente pode fazer, né, para isso, para provocar o aluno, para impulsionar a busca pelo conhecimento, a curiosidade e tudo mais. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado, viu? Parabéns ao grupo. Vocês foram muito bem. Muito bem. Como todos aqui, né? A Sônia está até com caraminholas na cabeça, depois ela conta para vocês. Mas assim, é sempre... como que eu vou dizer? Assim, a gente se sente bem vendo vocês mostrando todo esse conhecimento e dividindo com os colegas. Que PIBID é esse, né? Eu e a Sônia sempre dizemos assim, olha, se esse for o último, nós ganhamos na loteria, porque é muito bom.
Muito bom mesmo, assim. Não pode ser o último, professora. Eu espero que não. Aqui, tô até com a camisetinha, já que a gente não tem a nossa. Essa daqui eu ganhei num brechó. Aqui. A gente vai ter um post-bid. A minha é do Pipi, professora. Aqui, ó. Mesmo. Mas essa aqui eu ganhei. Tem uma dessas também. Uma dessas, uma azul, uma branca. Cada semana eu vou vir com uma de uma cor agora. Verão, né? Antes era inverno, não dava para usar. Mas é muito bom, foi muito legal vocês colocarem assim. Eu vi alguns pontos que eu pontuei, né, para vocês, mas a Kátia está até já soltando fogos, olha lá. Mas eu acho que tinha uma coisa que a gente tem que conversar em relação ao tempo, sabe, Sônia? Sabe que eu gosto de conversar sobre o tempo e eu acho que vocês pontuaram algumas coisas do tempo que é importante um dia eu fazer uma oficina sobre o tempo aqui com eles também, para a gente pensar. Denise e Cláudia, quem mais? E Julie, me desculpem, né? Que já viram essa questão do tempo, mas eu acho que está precisando a gente conversar aqui, né? Mas tá, pode falar, Ana. Porque às vezes pensa assim, né? O que foi antes não é bom, mas se a gente vê o mais moderninho daqueles, do Piaget e do Vygotsky, que era Paulo Freire, que é da década de 60, pós golpe, né? Golpe, tinha uma guerra também. Então, o que é o futuro, o que é inovador? Eu acho que essa discussão de tempo seria importante a gente entender o que é o tempo e por que a gente não absorve essas questões. Tem um exemplo nas ciências que é muito interessante. A 5692 é de 60 e tantos, 70 e pouco, sei lá, não sei, que é uma lei, é uma dessas leis, que instituiu assim, 5ª série, ar, água e solo, 6ª série, seres vivos, 7ª série, corpo humano, 8ª série, química e física. E até hoje os professores ainda ficam nisso, sendo que a gente tem várias propostas diferentes disso no ensino de ciências, muito, muito diferente. Se a gente for pensar em protagonismo e tal, a gente tem que expandir isso, parar de ficar nisso, parece que sempre tem que pôr essas caixinhas, né? Então, eu penso que a questão do tempo seria interessante para a gente pensar como ser professor mesmo, né? E peço desculpas de novo para a Cláudia e a Julie, que já ouviram, né? Cláudia, Julie e... de quem está aqui? A Denise, talvez, né? A Denise. Eu até tinha perguntado para o William, primeiro, parabéns, né? Por vocês terem trazido tanta informação para a gente. Depois eu quero rever também com mais calma tudo isso que vocês trouxeram, porque é muita inovação, assim, é muita coisa. Para mim é inovação, porque eu me constituí na docência ainda numa forma muito arcaica. Mas eu te perguntei onde é que você tinha feito o ensino médio, porque eu trabalhei numa determinada edição. Ai, eu tenho que levar no banheiro. Tá, podem ir falando aí que eu vou levar ele no banheiro, é um minutinho. Não, ia dizer, olha como é legal aqui o William dizendo que ele viu a Lúcia, né? E ele foi seu professor de biologia lá no Lília Neves, né? Que movimento lindo de formação, né? Tudo eu acho lindo, já perceberam? Eu acho que eu ando dormindo com borboletas no meu céu, assim, em cima da cama, porque realmente o PIBID é muito bonito. Esse processo formativo que a gente está aqui é algo assim que nos engrandece demais. A gente sai revigorado na sexta-feira, né? Vocês foram lá buscar essas metodologias, trouxeram muito esmiuçada, muito explicadinha, né, Sônia? Falando que você viu que lindo, o aluno da Lúcia foi o professor do William. Eu sei que eu não lembro se ele foi meu aluno. Não foi, Sônia. Ele foi meu aluno na graduação, na licenciatura, e o engraçado é que quando o William falou da prática,
Eu já associei ao Michel, porque, claro, a gente foi... E como eu trabalhei com eles, e naquela época tinha uma parte da disciplina que a gente fazia, eles tinham que fazer uma prática em botânica, que era a minha área, né? E depois a gente ficou colega de trabalho, né? Ele passou no concurso e tudo. Eu digo, meu Deus, só pode ser aula do Michel. Ele disse, fez. Eu conheci ele na FURG também. Eu acho que ele se formou quando eu cheguei na FURG. Eu sei quem é o Michel. Ele foi professor substituto depois. E ele foi professor substituto por um tempo, pelo IE. Isso mesmo. Mas assim, ó, quem trabalhou comigo numa edição do PIBID foi uma professora do Silva Gama, foi a professora Senhorinha, do ensino médio, que a Lúcia também conhece. E ela trabalhava isso de fazer dramatizações, né? E ela simulava júris, enfim. E teve uma dessas edições que o trabalho que eles fizeram foi sobre vacinas. Aí eles dividiram os grupos, assim, aí um grupo pesquisava, era do grupo do laboratório que produzia, o outro grupo era o governo, o outro grupo era pessoas, né, que iam receber a vacina, e cada um tinha que pesquisar sobre o assunto, e eles simulavam um júri, ela simulava um júri, e até quando foi para apresentar, ela trouxe os alunos do ensino médio na FURG, nós reservamos um auditório da FURG, simulamos um júri, literalmente, a gente levou, eu lembro que teve alguém da FURG que eu consegui para fazer a filmagem, foi filmado tudo, e assim, ó, e os alunos estudaram pra caramba, e eles chegaram ali na hora de apresentar, e eles defendiam, quem era do governo defendia, veio vestido todo de paletó, quem era do laboratório, todo mundo veio vestido de jaleco, e assim, foi fantástica a experiência, fantástica, e os alunos amaram, né, porque daí eles vieram até a FURG, tudo foi feito na FURG, ele estava nessa aula, Cher, perfeito, assim. Ó. Não tenho certeza, mas ele teve uma aula, assim, que eu me lembro que ele ficou apaixonado, botou até uma foto de perfil dele no Facebook. Maravilhoso, assim, foi muito marcante. Daí agora, quando você trouxe aquele exemplo da dramatização, que tu disse que tinha feito no ensino médio, eu pensei, ou ele fez ali, ou fez em outro lugar, mas fantástico, isso aí é muito marcante. E eles se empenharam, eles estudaram, eles chegaram lá, eles sabiam o que era vacina, por que fazia, por que não era, enfim, né? Eu não lembro direito o que era, mas era a vacina contra tinha uma doença específica, tá? E daí eles pesquisaram sobre a doença, pesquisaram como a vacina era feita, e aí, enfim, né? Quando nem se falava em coronavírus, não tinha nada, né? Naquela época, não tinha nem ainda a época do H1N1, foi antes disso, né? Foi num período antes, ainda que foi feito esse debate das vacinas. Mas foi muito bacana, assim, e é muito marcante, como isso é significativo na vida de um aluno, né, e o empenho que eles fizeram, eles criaram tudo, né, eles fizeram o cenário, criaram, e inclusive eu acho que isso ali até ela publicou depois um capítulo de um livro, se eu não estou enganada, até vou procurar depois aqui no livro, se eu não vou encontrar, mas é de uma atividade, né, que foi feita e agora se encaixa perfeitamente nisso que vocês trouxeram, nessa metodologia da dramatização, né, expositiva. Posso só fazer um comentário rapidinho? Uhum. Eu tive uma experiência no ensino médio, não foi dramatização, mas foi um debate interturmas, que aí a professora de biologia pegou os temas ditos polêmicos, como transgenia, enfim, essas discussões, e aí tinha sempre o pró e o contra, e também tinha um júri, enfim. Não foi uma dramatização porque a gente não assumia, tipo assim, um papel de algum setor da sociedade, era só pessoas argumentando e contra-argumentando, assim. Foi muito legal, também marcou, assim, a minha vida. Foi no último ano do ensino médio, foi muito massa. E aí que eu tinha comentado no chat que isso influencia muito na autoestima da gente, né? Da gente conseguir se sentir à vontade, que amor, se sentir à vontade para falar, né? Porque é uma coisa que se desenvolve, assim. Eu sempre falo para as pessoas que são mais próximas de mim que eu quase rodei no ensino fundamental porque eu não conseguia falar, eu era muito travada. E aí eu fui apresentar um trabalho de história e apresentei tudo errado, tinha problema também com interpretação de texto, porque eu não tive estímulo à leitura quando era criança, por contexto mesmo, assim, meus pais, né, não tem nem o ensino fundamental, né, só minha mãe tem o fundamental, enfim. E aí, enfim, né, eu quase rodei porque eu não conseguia falar. E aí, às vezes, eu conto para as pessoas que eu sou uma gasguita, tagarela, falo demais, falo pelos cotovelos, como todo mundo sabe.
E aí as pessoas não acreditam. Eu falo, cara, falar em público é uma coisa que a gente... Até teve uma colega aqui do programa também, que a gente conversou esses tempos em box, por isso, assim, porque eu falei, cara, é uma coisa que a gente desenvolve. É uma coisa que a gente desenvolve, assim. E escutar também é uma coisa que a gente desenvolve. E eu vejo quanto eu tenho dificuldade, porque eu tenho essa ânsia de falar, enfim, né? Mas escutar também é uma coisa que a gente desenvolve, né? Enfim. E esses tipos essas metodologias, esses recursos, enfim, como influenciam na autoestima da gente? Como influenciam, assim, da gente se... Cara, eu tenho que falar, entendeu? Porque às vezes a gente acha assim, eu não tenho nada. Não, eu tenho que falar. Eu tenho o que falar, sabe? E não importa a forma, entendeu? Isso é muito massa, assim. Parabéns, foi muito legal a apresentação de vocês. Muito legal mesmo. E parabéns pelo jogo de cintura, olha, porque se fosse eu, na ansiedade que eu tenho, eu já tinha me desestruturado toda com esse vai e volta aí. Muito bom. Verdade. Parabéns. A gente tem que ter, né? E eu gosto muito, a professora Ana Laura, eu sempre digo para ela assim, professora, eu não sei, eu não tenho muitas palavras, assim, bonitas, essas coisas, palavras que às vezes tem umas pessoas que falam, e daí colocam umas palavras bonitas na fala, eu tenho uma linguagem muito simples, assim, né? E a Ana Laura diz que essa é que é a linguagem verdadeira, é aquela linguagem que vem de dentro da gente, que às vezes a gente quer reproduzir uma fala bonita, com dizeres bonitos, com palavras, mas é uma coisa reproduzida, copiada. Então, aquilo que a gente fala que vem da gente mesmo, né? Eu vou falar na linguagem que eu conheço, que eu me comunico, né? Eu acho que isso é próprio, né, da gente, e eu acho bacana isso. Daí a Ana Laura sempre me dizia isso, isso aí que vem, é da gente, é que vem da alma, né? Então, essa que é a linguagem verdadeira, não aquela que você tenta imitar alguém, que você quer copiar alguém, né? Eu falei para ela que é assim, vocês devem ter professor que é assim, só falta dizer fulano, página tal, ano tal, já vai falando, citando, não é? E eu falei para ela, do jeito que a gente fala, coisa mais bonitinha, né, Fabiane, a menininha da Camila, e a gente vai falando, aparece, a gente vai acreditar muito mais na pessoa que está falando aquilo que vem de dentro e que ela sente, e que se sente bem nesse grupo, é isso que eu falo para a Sônia, a gente se sente bem porque ninguém aqui chega aqui autoralmente e vai falando, é isso, é aquilo, eu acho que, e a gente tem também a predisposição de sempre falar, então nós temos uma metodologia ativa no PIB de Kibiu, né? É o que eu penso, porque por que é tão bom esse grupo? Porque a gente pode falar, se a gente for errar, ninguém vai ficar apontando o dedo, não. Vem colega e fala. Né? Exatamente, professora, eu estava falando com a Camila, né? Que oportunidade, que espaço legal para a gente construir. E quanto a gente aprende. A gente, aqui nos bastidores mesmo, para a gente organizar isso, nossa, a gente se empenhou e fizemos reunião e conversamos e tivemos várias, assim, nossa, como isso é legal, imagina colocando isso na prática e tal. Então, a gente é muito privilegiado mesmo, né? Às vezes parece que fica essa palavra coloquial, bem privilégio, mas a gente é privilegiado, porque é um espaço muito legal. E a gente vai entendendo conforme a gente vai se envolvendo, né? Então, a gente promove esse tipo de atividade e a gente vai se envolvendo cada vez mais e vai entendendo realmente essa importância que é o programa. E o que a professora Sônia falou, né, sobre as palavras bonitas, é só olhar na cara dela, ela não consegue esconder. Então, a gente vê a emoção da professora sem ela precisar falar nenhuma palavra. Então, a professora nem precisa se preocupar quanto a palavras bonitas, que a gente consegue sentir realmente que a senhora tem essa compaixão e essa afetividade, assim, só olhando para a senhora. Ai, Sônia, que declaração de amor. Eu tô quase chorando, Sônia. Você não chorou? Eu tô quase chorando. Eu queria completar com o que a professora Ana Laura falou, que realmente eu sou muito tímida, assim, né? Principalmente pela internet. Muito dessa timidez eu tô perdendo aqui no PIBID. Muito, muito, assim, porque antes eu tinha medo de falar, eu me lembro que na reclamação dos meus professores na escola, ensino fundamental médio, era, ela não faz pergunta durante a aula, ela não pergunta, ela não questiona, e eu tô aprendendo bastante aqui, então agora se eu tenho uma dúvida, já vou lá, chamo o professor Noava, já tô aprendendo a, como é que é, manusear melhor essa coisa de questionar, de participar e tudo mais.
E eu estou passando por essa construção de aprender a falar assim em público, porque muitas vezes eu deixava de falar coisas que até eu achava importante por ter vergonha, não conseguia ligar o microfone, às vezes até em sala de aula, aí uma pessoa que estava mais na minha frente falava exatamente o que eu ia falar, levava o crédito, e eu por essa vergonha, mas eu estou aprendendo a construir isso. E para construir a apresentação também, nossa, a gente conversou muito, a gente fez reuniões, a gente bagunçou bastante na reunião, foi até divertido, foi bom assim conversar, falar bobagem, reclamar um pouquinho da vida, foi bem legal. E eu tô regredindo, eu era tão despachada, tô ficando retraída, não sei o que tá acontecendo com a minha pessoa, é o meu desabafo aqui Mas é verdade, eu era tão despachada, não sei, tô me travando, não sei se é o EAD, o que tá acontecendo, né, Catu? Eu estava conversando sobre isso, que a gente estava falando, tipo, apresentar ao vivo, todo mundo junto, parece ser um pouco mais fácil, porque daí a gente conversa ali, a gente se ajuda, né, sei lá, se abraça, que seja, mas assim, distante, parece que se torna bem mais difícil mesmo. Não, mas vocês foram muito bem. Pode falar, Catiúcia. Não, por isso que eu até quero, em nome do PIBID, olha... me possuir agora, fazer um convite para todos os colegas se arriscarem, digamos assim, a falar, nem que seja meia hora a respeito de alguma coisa, porque a gente já teve aqui 4 oficinas, né, e nessas 4 oficinas a gente teve as figurinhas repetidas, que são maravilhosas, só que o nosso grupo é tão grande. E eu acho que todo mundo deveria não na questão da obrigatoriedade, não é isso, gente, mas usem esse espaço, vamos usar esse espaço para a gente se desafiar, né, para a gente tentar, porque aqui é o momento da gente ter essa experiência. Não vamos deixar isso acontecer quando chegar o dia lá do estágio, ou de estar realmente na sala de aula e realmente ter que falar, e daqui a pouco a gente não sabe como vai ser a nossa reação, né? Então, tem tanta gente que tem vozes lindas e, com certeza, várias experiências interessantíssimas para compartilhar. E cadê vocês? Chamei todo mundo. Chamei. Valeu, Kátia. O William me desconcentrou, William. Obrigada, viu, meu querido? Vocês me emocionam sempre, né? Mas é isso mesmo, eu acho que uma das ações que a gente tem aqui, que são justamente os relatos narrativos, tem permitido isso, Kátia, da gente ouvir a voz, ou até, pelo menos, diferentes vozes. A gente está agora trabalhando num projeto, né, Ana Laura, que são vozes do PIBID, para dar voz ao PIBID. Então, eu acho que dentro do nosso grupo é interessante, né, a gente começar a dar voz dentro do nosso grupo mesmo. E não importa se é tímido ou não, eu levei tanta pancada na minha vida já, por vários motivos, né, ou por motivos que a Fabi ali falou, que não dominava direito as coisas, não sabia direito, e aí a gente, muitas vezes, era obrigado a se expor. Aqui entendo que não é uma obrigatoriedade, que tem todo um preparo, que tem um grupo trabalhando junto, né, e aí a gente era exposta a tanta coisa, e, enfim, né, que às vezes calavam mais a gente, né, ao invés de motivar, deixavam a gente mais... Mas, mesmo assim, isso não foi suficiente para me impedir de buscar. Toda vez que acontecia um episódio desses, eu ia lá e dizia, não, agora eu vou melhorar, vou fazer isso, para não acontecer mais. Acontecia outro, mas aquele não acontecia mais. Então, assim vai, a vida da gente é assim, né? A gente nunca está preparado para tudo o que vem na nossa vida. Mas, quando o desafio vem, é importante a gente enfrentar, é importante a gente se desafiar, né? É assim, o professor se constitui frente a desafios, né? Toda hora é um desafio, né? A gente sabe disso, e a gente vivencia isso, né? Então, acho que é importante mesmo esse chamamento, né? E aí fica o convite mesmo, e vocês se juntem entre vocês, né? Sempre tem um que puxa o outro, mas aquele que puxa mais. Eu sei que a Fabi está puxando aí um grupo também, né, Fabi, agora? Acho que é você, né? Que é para falar das questões
raciais, isso. Então, é assim, ó, ela já fez um chamamento na outra reunião, que quem gostaria de trabalhar junto, de assumir essa causa, entre ali no grupo e faz, né? E assim com outros temas, mas nós vamos nos constituir até o final, né? E todos vão ter aí o espaço a gente tem, mas todos vão ter aquele momento em que vão se encorajar assim. Aí eu acho que vai ser bem bacana. Pessoal, hoje a gente se superou no horário, tá? Até assim, eu acho que uma coisa bem bacana que a Fabia fez, né, a Larissa, na semana passada, foi dividir em parte 1, parte 2, né? Talvez em alguns temas que sejam muito, muito potentes, todos vão ser, mas eu acho que sempre vai ter, assim, aquela questão do gostinho do querer mais, de conversar um pouco mais, de trazer uma experiência a mais. Talvez fosse interessante a gente pensar em parte 1, parte 2, né, para algumas atividades que aí a gente consegue fazer num tempo menor e a gente consegue conversar mais, porque eu acho que tem várias coisas aí que muitos queriam conversar, mas em função do tempo não tiveram que sair, né, mas a gente pode fazer um debate parte 2 também, né, sem problema. Então tá, gente, aí semana que vem nós teremos o assunto também sobre a inclusão, tá? Espero que dê tudo certo. Então, uma boa semana a todos e todas. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, bom final de semana. Beijão, gente. Baita sextou aí. Até mais. Tchau, Fabiana, gente. Tchau, tchau. Parou de gravar, Ana? Professora Ana, ligeirinho.